Queridos irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Sou o presbítero e professor Murilo Alencar e hoje tenho como finalidade apresentar esta revista que será estudada no último trimestre de 2024 na classe de adultos. Ela tem como tema geral as promessas de Deus. O Senhor não só fala, mas também age em nosso favor. Ele é o Deus das promessas, o Deus dos pactos. O subtema nos diz: confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Confiar é a resposta humana, fé e obediência. E viver as bênçãos do Senhor não implica necessariamente em uma vida com ausência total de dificuldades. Apesar das dificuldades, somos abençoados e mais do que vencedores. E a expressão final do subtema, porque fiel é o que prometeu, ecoa Hebreus capítulo 10, versículo 23. Temos uma capa bem elaborada, muito bonita por sinal, de alguém segurando a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, inspirada pelo Senhor, que cremos ser inerrante e infalível. Estudaremos as promessas que estão reveladas no livro sagrado. Vamos a uma breve introdução? Neste trimestre, teremos como tema as promessas de Deus, de modo que analisaremos vários episódios das Escrituras Sagradas, não todos, que nos permitem ter acesso a uma visão abrangente do assunto para o nosso estudo. Aquilo que veremos durante este trimestre nos dará um certo conhecimento sobre o Deus que faz promessas e como essas promessas se cumprem. Estudaremos diversas promessas que estão presentes ao longo das Sagradas Escrituras. Promessas no Antigo Testamento e promessas no Novo Testamento. O pastor José Wellington Júnior, ele nos diz na página 7 do livro de apoio o seguinte: a lição deste trimestre, é um endosso aqui, trata das promessas de Deus no sentido de beneficiar o ser humano. Ele está delimitando o tema de atuação, o tema de pesquisa, o tema de análise durante este trimestre. Ainda falando sobre introdução, palavras introdutórias, não abordaremos todas as promessas presentes na Bíblia. Isso é lógico, isso é claro. É impossível ver todas as promessas em apenas um trimestre. E eu posso até me arriscar a dizer em apenas um ano letivo completo. Além disso, também não estudaremos nenhuma promessa relacionada aos juízos de Deus. Lembra da fala do pastor José Wellington, não é? Então vamos lá, meus irmãos. O comentarista do trimestre é o pastor Elinaldo Renovato, que é mestre em administração pela UFRN e em ciências da religião pela FAETEL. Ele é autor de diversos livros, entre eles Ética Cristã, Aprendendo Diariamente com Cristo, Os Perigos da Pós-Modernidade e Deus e a Bíblia, todos editados pela CPAD. Pastor Elinaldo Renovato já é um comentarista antigo da CPAD e está nos presenteando com mais uma obra. E diga-se de passagem, ele estará conosco no dia 23 de setembro deste mês, na conferência da Escola Bíblica Dominical. Os objetivos e as características da lição, da revista. Nosso propósito é que, palavras do comentarista, neste trimestre você seja encorajado a confiar nas promessas de Deus e desfrutá-las no tempo certo, de acordo com a vontade dele. O Senhor, nosso Deus, faz promessas e as cumpre. Vamos desembrulhar aqui essas palavras em alguns pontos. O primeiro deles: encorajamento na confiança. Estamos falando sobre objetivos. O principal propósito ou objetivo é que, ao longo do trimestre, os alunos sejam motivados a desenvolver uma confiança profunda nas promessas que Deus fez nas Escrituras. Vamos encerrar o ano com chave de ouro. Vamos encerrar o ano nutrindo a nossa fé, aprendendo sobre as promessas de Deus. Em segundo lugar, tempo certo. O estudo também vai destacar que essas promessas não se realizam de maneira imediata ou conforme o nosso tempo, mas no tempo perfeito de Deus.
ele faz tudo perfeito ao seu tempo. O tempo dele é melhor do que o nosso. Em terceiro lugar, conformidade com a vontade de Deus. É importante que os alunos compreendam que as promessas de Deus se cumprem. Elas se cumprem, porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Porém, essas promessas se cumprem de acordo com sua vontade soberana e não segundo as nossas expectativas humanas. E graças a Deus por isso, porque ele faz muito além do que pedimos, pensamos e imaginamos. E em quarto lugar, fidelidade de Deus. O objetivo final é reforçar a ideia de que Deus é fiel e cumpre todas as suas promessas, o que deve aumentar a confiança e a esperança dos alunos no caráter divino. Deus é constante, ele é a rocha de Israel, ele não muda, nele não há sombra de variação, ele não mente, ele não erra, ele não falha, ele é todo poderoso. Tudo isto é fundamento para que a nossa fé aumente a respeito das promessas de Deus. A característica do trimestre. A respeito da característica do trimestre, a revista é inquestionavelmente temática. E o que é que isso tem? O que é que significa? Isso significa que o professor precisará se dedicar mais aos estudos e buscar uma variedade maior de materiais para auxílio. O trimestre não é expositivo, ele é temático. Temos aqui várias lições, várias promessas, vários assuntos, e isso vai demandar de você mais esforço. Você vai estudar aqui um assunto uma semana, em outra semana é um assunto completamente diferente. Lógico, há um assunto central, um assunto unificador, as promessas. Mas as promessas, elas são multifacetadas, elas são diversificadas. E com isso, você vai precisar estudar, você vai precisar ler mais um pouco. Vamos aí à nossa divisão didática. Essa divisão didática, ela é pedagógica, ela visa melhorar sua visão panorâmica do assunto de todo o trimestre. E eu tive muitas dificuldades em relação à divisão didática desta revista em particular. Eu fiz aqui um esboço, esse esboço aqui não deu muito certo, sabe? Deixa eu ver aqui. Esse esboço não deu muito certo, mas depois eu pensei e cheguei a essa divisão aqui. Você, professor, pode ter a sua própria divisão. Você pode discordar do que eu vou colocar aqui. Mas essa divisão faz sentido para mim. Pode não fazer para você, mas sei que vai fazer para muita gente. Vamos lá. A revista ou o trimestre, ele pode ser dividido em 4 blocos. O primeiro está aqui. Lições introdutórias e conceituais. É a lição de número 1 e a lição de número 13. As promessas de Deus. E a lição 13. As promessas de Deus são infalíveis. Aqui nós temos a lição 1, que é introdutória, mas também conceitual. E a lição de número 3, que é uma lição conclusiva, mas é uma lição conceitual. Falaremos sobre as promessas de Deus com ênfase no seu caráter infalível. O segundo bloco é chamado de promessas específicas. E aqui é um bloco teologicamente mais profundo do que aparenta. As promessas de Deus para Israel, lição de número 2, e as promessas de Deus para a igreja. Como pentecostais, assembleanos, dispensacionalistas, nós cremos que há uma diferença entre igreja e o povo de Israel. Não é o mesmo povo, como crê alguns irmãos tradicionais quando interpretam o Novo Testamento, que a igreja é o Israel de Deus e vice-versa. Nós cremos que há promessas que são específicas para Israel quanto nação e vão se cumprir na vida do povo de Israel, e há promessas que são específicas para a igreja. Então esse segundo bloco chama-se promessas específicas. O terceiro bloco, promessas condicionais. Há muitas promessas condicionais neste trimestre, mas estas 2 lições, elas ganham maior destaque, porque há uma ênfase na obediência. Lição de número 4 e lição de número 9. Promessas e obediência, ou promessa e obediência. A lição 9, promessas para pais e filhos. E o quarto e último bloco, o maior de todos, não é? Promessas soteriológicas, ou que acompanham a salvação.
vai da lição 5 à lição de número 12. Lição 5, a promessa de salvação. Lição 6, a promessa de cura divina. Lição 7, a promessa de um coração novo. Lição 8, a promessa de paz, um salto. Lição 10, a promessa da proteção divina. Lição 11, a promessa de provisão. E a lição de número 12, a promessa de vida abundante. Assim, concluímos a nossa divisão pedagógica. Vamos aos materiais complementares? O primeiro, mais completo e mais acessível, é a ferramenta EBD. Porque dentro da ferramenta EBD, você vai encontrar o resumo dos melhores livros, dos melhores materiais que você pode comprar e adquirir. A ferramenta EBD, ela oferece, além de subsídios, slide profissional, material de marketing, divulgação, dinâmicas de grupo, mas dinâmica para aprender, não para entreter, dinâmica para aprender, dinâmica para assimilar o conteúdo da lição, fluxogramas, infográficos e muito mais. Eu nem falei aqui dos cursos de capacitação voltados aos professores da escola dominical. Olha, irmãos, a ferramenta EBD é um recurso extraordinário que está acessível a você, professor da escola dominical. Vamos ao nosso segundo material complementar, um dicionário. Não há nenhum material específico que cubra todas as lições, mas um bom dicionário vai lhe auxiliar em todas as aulas. E eu indico o Dicionário Teológico do pastor Cláudio Nuno de Andrade, publicado pela CPAD. O segundo material complementar, falando em termos de livros, é o Dicionário Vine, ou Vine, como alguns chamam, também publicado pela CPAD. Já é um dicionário mais robusto, mais teológico. Temos ainda essa obra introdutória, é uma teologia sistemática, muito básica, mas muito eficaz, muito profunda, conhecendo as doutrinas da Bíblia, do Meyer Pillman, uma obra que vai lhe ajudar muito, publicada pela editora Vida. E um último livro aqui, que talvez seja uma leitura obrigatória neste trimestre. Eu não coloquei o livro de apoio, porque o livro de apoio deve ser comprado junto com a revista. O meu está aqui no Kindle, né? Está aqui no meu Kindle. Mas eu quero fazer a indicação desse livro, porque ele vai lhe auxiliar bastante. Deus de Promessas, da editora Betânia. O escritor é o Marcelo Aguiar. Ao longo do trimestre, a gente vai indicando mais obras, vai indicando mais livros, para você enriquecer o seu leque de possibilidades de pesquisa. Orientações pedagógicas, vamos finalizar aqui. Nós queremos lembrar os irmãos que aqui embaixo eu vou deixar para você disponível o link para fazer o download do nosso roteiro aqui, de como se preparar para o novo trimestre. E dentro desse roteiro, dentro desse material riquíssimo, eu vou deixar um plano de aula bem elaborado aqui nesta parte final. Nós temos aqui apenas a tabela. Esta tabela vai lhe auxiliar, você dirigente, superintendente, professor da escola dominical, nas preparações de suas aulas. Temos aí essa parte primeira, você pode colocar a escola, congregação tal, escola tal, o nome do professor específico da classe, lição e data, a faixa etária, se é adulto, se é jovens, o trimestre e o tema do trimestre. Aí veja como é um plano de aula bem preparado. Aqui é a síntese. Primeiro temos objetivos. Mas, irmão Murilo, a revista já tem os objetivos específicos em cada aula. Isso é ótimo, isso auxilia o professor, mas não impede que você faça adaptações. Você pode adaptar os objetivos que estão na revista para a sua classe. Faça um objetivo mensurável, que seja claro e resulte em uma ação do aluno. Todo o ensino visa a ação, visa a prática. Quanto ao conteúdo, pesquise exaustivamente sobre o assunto. O conteúdo precisa ser consistente, precisa ser edificante. Você precisa chegar em classe preparado, conhecendo a revista do título à sua conclusão. Os métodos ou as estratégias. Seja dinâmico e alterne nas estratégias. Você pode utilizar os métodos de pergunta e resposta, estudo de caso, perguntas avaliativas e muitos outros aqui. Vou deixar também em nosso texto aqui embaixo. Temos aí os recursos didáticos, que são recursos que visam
aumentar a absorção, a assimilação dos alunos em classe. E aqui você vai ser coerente com relação ao uso dos recursos. A depender das condições de sua igreja, um quadro branco, um projetor, utilizar computador, áudio, visual. A ferramenta EBD, ela vai lhe dar, né, uma direção dentro desses recursos didáticos aqui bem completa, porque você vai ter material para envolver os seus alunos de segunda a sábado, com as leituras bíblicas em classe, com as imagens trabalhadas, as reflexões diárias. Você vai ter infográfico, fluxograma, você vai ter recurso audiovisual, você vai ter motion, você vai ter muita coisa aqui para utilizar como recurso didático a fim de alcançar o seu fim, o seu objetivo pedagógico. E por último, a avaliação. Avalie o que o aluno tem retido. Às vezes você dá 1 hora de aula, 1 hora e 20 minutos de aula e no final o aluno não aprendeu nada. Então, você precisa fazer pausas durante a ministração da aula e ir avaliando a assimilação, a absorção dos alunos. Às vezes vai ter um que vai pegar, vai ter outro mais ou menos, vai ter um que não aprendeu nada. Então você precisa trazer todo mundo para a mesma página. Você precisa colocar os atrasados, os adiantados na mesma página para que a aula seja edificante e ela seja frutífera. Confira se os alunos compreenderam com perguntas intencionais. O que é que você acha? Você está entendendo? Me explique aqui qual é a tua opinião a respeito disso. Traga os seus alunos para a aula. Um plano de aula bem executado vai promover uma aula inesquecível. Meus irmãos, eu fico muito feliz em trazer esse conteúdo para vocês e espero de todo o meu coração que você seja abençoado através deste vídeo e te aguardo em nosso novo trimestre em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe e não se esqueça, abra a jaula!